Bom, pessoal, então, dando continuidade às nossas 3 videoaulas sobre o século XIX, vamos falar agora especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial, discutir um pouco os antecedentes, como é que foi a guerra, né, as 3 fases da guerra e falar um pouco sobre as suas consequências. Então, vou compartilhar novamente meu slide aqui com vocês para mostrar algumas figuras. Então, aqui, os antecedentes, é importante destacar a atmosfera psicológica envolvida ali, já a gente está falando do século XX, tá? Em que, então, o nacionalismo que eu havia comentado na aula anterior, o nacionalismo alemão, eslavo, associado à nova corrida colonial, imperialista, isso tudo, de algum modo, levou as pessoas, persuadiu as pessoas de que uma guerra envolvendo grandes potências não seria uma coisa totalmente inevitável, né? Quer dizer, dá para pensar numa possibilidade de fazer, sim, uma guerra. Os países vão começar o processo de alistamento militar compulsório, vão adotar políticas expansionistas, sobretudo no contexto do colonialismo. A Alemanha, que saiu atrasada na corrida colonial, vai tentar pegar uma série de territórios na Ásia, na África, e isso vai mexer com os interesses franceses, interesses ingleses. A propaganda política toda ela, de algum modo, estimulando o nacionalismo, estimulando a possibilidade de entrar em conflito, e havia uma certa complacência em relação à guerra, no sentido de que nos manuais de guerra e nas formulações das doutrinas ali de guerra, nenhum general ou nenhum pensador ali geopolítico achava que se estourasse uma guerra entre as grandes potências, ela seria muito prolongada e total. Eles achavam que, pelo contrário, a guerra, se estourasse uma guerra, seria uma guerra rápida, curta e com poucas baixas. Porque os países estavam tão fortes, estavam investindo tanto na questão armamentista e tal, que eles falavam que se estourar uma guerra, a gente vai perceber rapidamente que não vai dar para a gente até o final, não vai dar para esgotar os recursos, senão a gente vai literalmente aqui se matar. Então eles apostavam que caso estourasse a guerra, seria rápida e seria com baixas perdas, né? O que não vai acontecer no fim das contas. Então havia toda uma atmosfera psicológica e material voltada à corrida armamentista, a corrida na produção da segunda revolução industrial voltada para a questão do desenvolvimento de novos armamentos, roupas, tanques, aviões, bombas. Havia todo um esforço total por parte do Estado voltado para a área militar. Então, recursos humanos, pessoas trabalhando, recursos industriais, agrícolas, biológicos, desenvolver o gás mostarda, por exemplo, os recursos militares, tecnológicos, tudo, de algum modo, era voltado para a questão armamentista. Cerca de 25% do total de investimento das grandes potências, naquele momento, é direcionada para esforços bélicos. Então, não é pouca coisa. Veja como todos eles já davam sinais uns para os outros de que eles estavam se preparando para uma guerra. Aqui tem um gráfico mostrando em que de 1870 até 1914 foi aumentando 4 vezes o gasto militar das grandes potências. Então não é pouca coisa, né? Então, só para mostrar aqui uma foto na Inglaterra, a produção de bombas, né? Então, como eu disse, uma das fissuras do concerto europeu foi justamente as alianças flexíveis. Quer dizer, aquele princípio da diplomacia flexível não deu certo, né? Os países acabaram cada vez mais fixando as suas parcerias, as suas alianças, até que a gente chega no século XX com 2 principais alianças militares, envolvendo de um lado, então, a Tríplice Aliança, envolvendo a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, envolvendo, então, o Reino Unido, a França e a Rússia. Todos eles tinham acordos um com os outros, mas a aliança militar propriamente eram entre essas 2 principais. Isso significa que se eu entrar em guerra, se a França entrar em guerra com a Alemanha, automaticamente desencadeia a aliança militar e a Áustria e a Itália têm que entrar na guerra para socorrer os alemães e vice-versa. Então, aqui só para também ilustrar os exércitos das potências,
Vocês podem olhar com calma depois, veja como que foi aumentando o número de soldados recrutados por cada uma das potências entre 1900 e 1914, e aí estoura a guerra em 28 de junho de 14. Qual que é o estopim para a guerra? O assassinato do Franz Ferdinand, que era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro. Ele está passeando numa cidade sérvia e ali você tem um atentado terrorista contra ele, em que então membros de uma organização chamada Mão Negra vão lá e dão um tiro nele. Ele está com o carro aberto, dão um tiro nele e ele morre. A Áustria então vai declarar guerra à Sérvia, culpando os sérvios pelo atentado. Como a Áustria declara a guerra à Sérvia, automaticamente a Sérvia aciona sua aliança militar com a Rússia. E a Rússia, então, vai defender os sérvios. Só que como a Rússia entra na guerra, ela tem uma aliança militar com a França, que também entra na guerra, e a Inglaterra manteve-se ali neutra. Acontece que atrás da Áustria tem a Alemanha. Então a Áustria fala, bom, tá todo mundo entrando, eu vou acionar o mecanismo de aliança aqui. A Alemanha entra, e a Alemanha declara guerra também à França. O que acontece? A Alemanha invade a Bélgica, que era um país neutro, que faz a Inglaterra entrar. A Inglaterra fala, peraí, a Bélgica é um país neutro, você está violando a neutralidade, isso é passível de punição, declarou guerra à Alemanha, estoura a Primeira Guerra Mundial. Você tem 3 fases do conflito. A primeira fase, 1914, a segunda, 15 e 16, e a terceira, 17 e 18. A primeira fase é conhecida como a guerra de movimento, é onde a gente tem de fato uma movimentação de tropas propriamente dita. Você tem 2 frentes da guerra, a frente oriental, que é então da Alemanha e da Rússia e da Áustria, e a frente ocidental, que é da Alemanha para a França e para a Inglaterra. Então a Alemanha invade a Bélgica, invade a França, rapidamente toma controle desses territórios, e aí começa a construir trincheiras. É a guerra de trincheiras, né? Então, a Alemanha coloca, como ela já controla a parte ocidental, ela coloca em prática o plano Schlieffen, que é controlei a frente ocidental, agora eu vou guerrear contra a Rússia. Então, eu vou para a frente oriental e desloca boa parte da sua tropa para enfrentar os russos. E aí os russos já estão lutando contra os austríacos ali nos Balcãs. Essa é a primeira fase, a guerra bem de movimentação. A segunda já é bem paralisada do ponto de vista da movimentação, mas não menos de mortalidade, né? A frente ocidental paralisada por conta das trincheiras, então a Alemanha monta uma trincheira aqui, a Bélgica aqui, e esse espaço ninguém consegue avançar, né? Porque as trincheiras são uma forma de defesa muito eficiente, levando em conta que aviões e tanques de guerra foram utilizados, mas muito precários ainda. A Segunda Guerra Mundial vai mudar essa história com tanques bem eficientes e com força aérea, bastante munição. Então, a frente ocidental ficou paralisada e a frente oriental, a Rússia conseguiu segurar a investida alemã, até que em 17, já encaminhando para o final da guerra, estava todo mundo muito desgastado, já perdendo milhões e milhões de pessoas, né? Os russos saem da guerra, há uma revolta popular na Rússia demandando a saída, eles assinam um acordo de paz com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, saem os russos, entram os Estados Unidos. Por que os americanos entram? Os alemães afundam um navio mercante inglês que tinha americanos lá dentro. Os americanos acham isso inadmissível, declara guerra à Alemanha e entra a favor da Tríplice Entente. Então, os soldados americanos descansados, com bastante força para lutar, entram, desequilibra as relações de força e aí em novembro termina a guerra, com a Alemanha se rendendo e aí começa as tratativas para o Acordo de Paz, que vai ser o Tratado de Versalhes de 1919, mas que é uma matéria para uma outra disciplina, tá? Então, só para mostrar, são 20 milhões de mortos, civis e militares, fora a destruição material, né, de cidades e tal. A Primeira Guerra Mundial foi, de fato, a maior que teve até aquele momento, nesse sentido. Mudanças geográficas importantíssimas. Então, aqui está a Europa em 14, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro,
e o Império Russo deixam de existir, né? A Europa pós Primeira Guerra Mundial é uma Europa de vários estados. Então, do Império Alemão surge a Alemanha, do Império Austro-Húngaro surge a Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Iugoslávia, e do Império Russo surge a União Soviética socialista e as repúblicas do Báltico, né? Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia. Então, uma mudança geopolítica assim significativa, tá? Para finalizar, como é que a gente explica a guerra? Você tem 3 formas de enxergar. Aqui eu pego emprestado o Joseph Nye Jr. Ele fala o seguinte: você pode olhar para o nível individual, olha para o papel da morte do Franz Ferdinand. Sem ele, talvez não tivesse o catalisador, né, o trigger para estourar a guerra. Então, esse é uma explicação plausível, né? Se não tivesse a figura dele, talvez a guerra não teria estourado. A segunda imagem olha para o papel doméstico, de dentro dos estados, dos impérios, em particular nacionalismo. Nacionalismo é fundamental, né? Participação popular, conflito de classe interna, uma política externa agressiva que responde a esse nacionalismo, perda de moderação no sistema, guerra, não tem jeito. Ou você pode olhar para o sistema internacional, para a própria crise do concerto europeu. A Alemanha surge como uma nova potência, ela desequilibra o jogo, ela retém muito recurso de poder e isso leva, então, um realinhamento de forças numa bipolaridade, na Tríplice Aliança e Entente. Isso perde o elemento moderador, que eram as diplomacias flexíveis do concerto europeu, você tem uma crise que estoura. E aí sim são 3 formas distintas de a gente poder olhar para o estouro da Primeira Guerra Mundial. Então, um quiz, né, para ajudar a fixar. Qual desses elementos não contribuiu para a ocorrência da Primeira Guerra? Nacionalismo, corrida armamentista, alianças fixas, imperialismo ou socialismo? Então, era isso. Acho que deu para entender bem do século XIX ao XX, passando pelos 3 principais questões envolvendo Congresso de Viena, unificação alemã e a Primeira Guerra Mundial. Então é isso.